Deus, nós te louvamos porque podemos cantar, podemos ler a Tua palavra e buscar do Senhor redenção dos nossos pecados. E nesse momento queremos ouvir o Senhor falando conosco através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor prepare nosso coração, abra nossos entendimentos, que a Tua palavra, uma vez mais, faça sentido para a nossa vida, para o momento da vida que nós estamos, que ela toque o nosso coração, que ela nos direcione, que ela nos ajude de alguma forma a nos aproximarmos do Senhor e amarmos o Senhor mais e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, alguns domingos atrás, foi no último domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre provérbios. Fiz uma exposição, caminhando em provérbios, indo pelo livro. E hoje eu quero fazer uma exposição geral, mais um panorama do livro de Apocalipse. Tá? Esse é um livro extremamente desafiador, é um livro da qual eu não pretendo oferecer todas as respostas para vocês nessa noite, porque com certeza ainda é um livro da qual muito se tem a descobrir, a entender sobre esse livro. Mas eu quero oferecer para vocês nessa noite alguns caminhos, algumas explicações sobre esse livro, para que você consiga entendê-lo melhor, para que você consiga saber o que Deus quer falar contigo com esse livro, que é tão profundo, tão complexo, usa linguagens que nós não entendemos muitas vezes, e que pode ser desafiante para você na tua vida com Deus, né? Por vezes, quantas vezes você leu Apocalipse na tua vida? Talvez você nem leia já, só de pensar que é difícil de entender. Eu não entendo nada, eu não vou ler. Vou lá ler Mateus, a história do barquinho, que fica mais fácil de entender. Então, vamos começar lendo em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante, nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim a grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve.
os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse é um livro que é o último livro que nós temos nas Escrituras e também é o último livro escrito. Ele foi escrito, e aqui já começa um debate sobre a data do livro de Apocalipse. Há autores que defendem que ele foi escrito no final do ano 69, início do ano 70, e há autores, teólogos, que defendem que ele foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, ele já começa sendo complexo pela sua data de autoria. Ele é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele se encontrava, como nós acabamos de ler neste relato, quando ele se encontrava preso na ilha de Patmos. João, ele recebe essa revelação do Senhor, e ele escreve esse livro que se enquadra no Novo Testamento como um livro profético. Então, nas Escrituras, nós temos diferentes gêneros. Nós temos narrativa, nós temos poesia, como o livro de Provérbios, que está numa categoria de poesias. Nós temos livros proféticos. No Novo Testamento, nós temos apenas um livro profético, que é o livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, nós temos vários outros livros proféticos, como os 12 profetas que nós temos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Mas em Apocalipse, no Novo Testamento, nós temos apenas um, e esse é o livro de Apocalipse. O que significa que esse é um livro profético? Significa que ele está entregando uma profecia. E o que era uma profecia? O que é uma profecia? Uma profecia é quando Deus falava com algum homem, com um profeta, entregava uma mensagem para ele comunicar a alguma pessoa. Então, profecias, elas sempre têm um duplo cumprimento. E isso é algo importante de nós entendermos e termos em mente sobre as profecias. As profecias, elas sempre estão falando sobre algo que, para os leitores, ela precisa fazer algum sentido, mas, ao mesmo tempo, é uma profecia, predizendo algo que irá acontecer no futuro. Então, isso é algo importante nós termos em mente, que Apocalipse, ele está falando, João está escrevendo, endereçando essa carta para igrejas, para pessoas, para ser lido naquela era. Ou seja, João estava falando primariamente, a gente chama isso de os leitores primários, ele estava falando com as igrejas da época, com as pessoas da época. O que significa? Que significa que essa carta precisa fazer sentido para as pessoas que estavam lendo. João, quando ele escreveu essa carta, quando Jesus fala com João e diz: olha, escreve as palavras que eu estou falando para você, Jesus não está dizendo escreve essa palavra para os cristãos de 2025. Escreve essas palavras para os cristãos do século 20, do século 21. Não, ele está falando, escreve essas palavras para essas igrejas. E aí ele começa a explicar, olha, essas igrejas são 7 igrejas, 7 candeeiros, são representados em 7 candeeiros. E aqui nós já começamos a ver algumas figuras interessantes que começam a aparecer nesse livro. Veja só como Deus ele começa se revelando no verso 4. Ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então aqui nós já vemos o que é isso, 7 espíritos. Quer dizer que Deus tem 7 espíritos. Então o livro de Apocalipse ele é um livro que contém diversos símbolos, diversas figuras que, para nós leitores, pode ser desafiante se você não cavar um pouco mais a fundo.
E por que o livro de Apocalipse contém essas figuras? Primeiro, porque o livro de Apocalipse foi o último livro escrito das Escrituras. Ele é o fechamento das Escrituras. E o que significa? Significa que Deus genialmente usou toda a liberdade poética dele, que havia escrito os outros 65 livros, para usar figuras, linguagem, tudo o que você encontra nos livros anteriores, principalmente nos profetas. Deus usa muito disso no livro de Apocalipse. Então, por que o livro de Apocalipse é um livro desafiante para a maioria de nós? Porque a gente não conhece muito bem os profetas. Essa é a verdade. Nós não lemos muito Ezequiel, nós não lemos Isaías, nós não entendemos o que Jeremias está falando, nós não entendemos esses livros. E por que a gente não fez a tarefa anterior de tentar entender Daniel, de tentar entender esses livros proféticos do Antigo Testamento, a gente não consegue entender quase nada de Apocalipse. Então, o que significa essa primeira figura de linguagem aqui que Deus está usando 7 espíritos? Da onde aparece isso? Essa é uma figura que significa plenitude. 7 é um número de perfeição para os judeus, e é uma figura que aparece nos profetas do Antigo Testamento, se referindo à perfeição de Deus. O Espírito Santo, ele é um só Espírito, o Espírito Santo, mas dizendo 7 espíritos, está dizendo esse Espírito ele é santo, ele é pleno, ele é perfeito. E essa é uma figura que se repete no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. Você vai ver se referindo a Deus, se referindo ao Espírito Santo dessa forma, os 7 espíritos que estão na presença de Deus. Não são 7 espíritos, é um só espírito, mas esse espírito ele é pleno, ele é perfeito, ele é santo. E dito isso, Jesus ele começa a se identificar com algumas figuras importantes. Ele diz no verso 5 que da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Por que primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou e permanece ainda vivo. Por isso ele é o primogênito. E a identificação que Cristo usa para ele mesmo é uma identificação muito interessante. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Alfa e ômega, o que significa? Alfa, primeira, fala, Felipe. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? E ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso aí, preparativo aí para o ministério, né? Já está aprendendo um pouco de grego. Excelente. Exatamente. Então, alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E o que isso quer dizer? O que Cristo está querendo dizer, ou está querendo transmitir quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega? Ele está dizendo, eu sou o começo e o fim, eu sou tudo. Tudo, eu abraço todas as coisas fazem parte daquilo que eu criei, daquilo que eu sou. Eu sou o Todo-Poderoso. E a partir disso, então, o João ele descreve, olha, irmão vosso, companheiro na tribulação. No verso 9 ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o que estava acontecendo? Qual que é o momento histórico que está acontecendo aqui? Primeiro século da igreja, Jesus havia morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, e a igreja começa, então, a ser perseguida. Perseguições fortes de imperadores, Nero, Calígula, que infringiram grande dor às pessoas e causaram mortes de apóstolos. Pedro, Paulo, são relatos históricos que nós temos de apóstolos que foram mortos de diferentes formas, de formas trágicas. E João, aqui, ao que tudo indica, era o último apóstolo vivo. Nesse momento, quando ele escreve o livro de Apocalipse, João, ele é o último apóstolo que ainda está vivo, e nesse momento ele está sofrendo as dores da perseguição. É isso que eu disse, sou companheiro de vós na tribulação, vocês não estão passando por isso sozinhos, eu estou preso nessa ilha chamada Patmos. E quando ele se encontra no dia do Senhor, no domingo, no verso 10, diz, achei-me espírito no dia do Senhor, ele ouve essa voz como de grande trombeta, dizendo, escreve o que vês, escreve em um livro e manda 7 igrejas. Então veja que
João, ele era uma figura importante na história da igreja. Ele era uma figura que havia caminhado com Jesus. E mesmo ele não era como outras pessoas, e as autoridades sabiam disso. Então, o que ele está tendo aqui é mais ou menos como uma prisão de um político, né? Quando eles prendem um político, eles não jogam um político lá na cadeia junto com os outros, né? Fazem uma prisão já onde o Lula ficou preso. Prisão, televisãozinha, né? Colchão e tal, é mais confortável. Por quê? Porque, independente da situação, independente do crime que essa pessoa tenha cometido, ela é uma autoridade, é uma pessoa que assumiu um posto, um cargo grande na sociedade. Não era diferente com o João, por mais que o João estava sendo atribulado, ele está preso numa ilha, mas ele tem acesso a algumas coisas, como, por exemplo, a pergaminhos, formas de escrever. Se fosse um outro prisioneiro, certamente não teria nem como escrever, mas João tinha. E Jesus faz uso disso para dizer, olha, escreve essa mensagem que eu tenho e manda 7 igrejas. Envia essas 7 igrejas da Ásia essa mensagem que eu tenho para mostrar. Essa mensagem de coisas que vão acontecer. Coisas que vão acontecer com essas igrejas e no futuro. Então, João aqui ele está destinando essa carta de Apocalipse para essas 7 igrejas. Jesus tem uma mensagem. Jesus quer comunicar algo para essas igrejas. Jesus quer comunicar algo que está para acontecer com essas igrejas. Então, tenham claro isso em mente. Apocalipse, primariamente, ele está falando com 7 igrejas e Jesus está querendo transmitir uma mensagem de alerta para essas igrejas. Tá? Por quê? Porque muitos cristãos, a palavra Apocalipse por si só já é uma palavra que na sociedade já se instituiu como o fim do mundo. Concorda comigo? Filme de 2012, Apocalipse. Por quê? O mundo está acabando. Porque as pessoas elas atrelam diretamente o livro de Apocalipse ao fim do mundo. Mas veja que não é isso que Jesus está querendo mostrar aqui primariamente. Ele está dizendo, escreve essa carta para as 7 igrejas. Eu quero falar com esse pessoal. Vai acontecer algo com eles. Vai acontecer algo com eles. Prepara eles. E Jesus está mandando que João, então, escreva essa carta. Agora, por que, então, essa carta está cheia desse simbolismo, está cheio dessas linguagens e de dragões aparecendo e fogo caindo e tudo mais? Parte disso, como eu já falei, é porque essa carta usa todos os recursos que já aparecem no Antigo Testamento em toda a Bíblia. Então, se você não entendeu, se você nunca teve contato mais afinco com os profetas do Antigo Testamento, com a linguagem, você vai ter muita dificuldade de entender Apocalipse. Agora, a segunda razão por que existe tantos simbolismos e linguagens difíceis para nós entendermos por vezes, é porque João está escrevendo essa carta e ele está preso pelo Império Romano. E quem iria entregar essa carta para essas 7 igrejas? O correio da época. E quem era o correio da época? Os soldados romanos. O império extremamente vigiado, extremamente muito bem protegido. Então, é claro que João não poderia explicitar nomes aqui. É claro que João não poderia dizer, olha, Nero, Calígula ou tal vai infligir uma tribulação contra vocês. João, ele inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele precisa usar de linguagens, de figuras que ele sabe que os cristãos vão entender, das metáforas que ele está usando, e ao mesmo tempo vai despistar o Império Romano, para que ele não seja prejudicado com isso, nem os cristãos a qual ele está endereçando a carta. Então, essas são as 2 razões do porquê essa carta em Apocalipse, ela se torna difícil, porque tem todos esses simbolismos e todas essas formas de comunicação. Então, a partir do capítulo 2, nós vemos João endereçando uma carta específica para cada igreja. Então, olhe comigo, como do verso 1 ao verso 7, nós temos ele falando com a igreja de Éfeso. Do verso 8 ao verso 11, ele fala com a igreja de Esmirna. Do 12 ao 17, com a igreja de Pérgamo. Do 18 ao 29, com a igreja de Tiatira. Do verso 1 do capítulo 13 até o 6, ele fala com a igreja de Sardes.
do 7 ao 13 com a de Filadélfia e do 14 ao 22 com a de Laodiceia. Com todas essas igrejas, Jesus tem uma mensagem para elas. Jesus, ele, sendo Jesus, né, ele usa uma técnica que a gente... Jesus usa técnica, não é esse o caso. Nós usamos a técnica de Jesus, né? Mas ele nunca começa com a repreensão. Isso aqui é uma técnica de comunicação, de liderança, que se você for ler um livro de liderança, de comunicação, você vai... Se você quer oferecer uma repreensão no teu trabalho, se você comanda uma equipe no teu trabalho, se você trabalha com pessoas, nunca critique primeiro, nunca chegue apresentando a crítica do trabalho, porque a probabilidade de você perder essa pessoa é gigantesca. Sempre ache um ponto bom, um ponto positivo, até mesmo na bagunça que essa pessoa fez. Comece falando sobre isso, elogie o trabalho e tudo mais, e depois apresente a repreensão. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus começa elogiando o trabalho dessas igrejas, começa mostrando os pontos positivos de cada uma, o que cada uma está fazendo de bom, e depois ele puxa a orelha. Ele repreende essas igrejas, mostrando no que elas deveriam melhorar. E claro, cada uma dessas igrejas, elas oferecem uma repreensão para cada um de nós também. Cada uma delas tem uma mensagem da qual serve para cada um de nós no momento que nós estamos vivendo na nossa vida. E a partir do capítulo 4, então, ele começa, depois dessa mensagem endereçada, então começa a descrever eventos que estão prestes a acontecer. E aqui que começa os grandes debates que nós temos entre entendedores e estudiosos de Apocalipse sobre sobre qual momento da história Jesus está falando aqui. Então, a minha pretensão aqui não é resolver esse problema, mas é mostrar para vocês as diferentes formas de pensamento, de interpretação que esse livro apresenta, para que você possa estudar mais a fundo e tirar uma compreensão mais profunda depois. Existem algumas linhas que, se você olhar daqui para frente, o livro ele começa a falar sobre selos, 6 selos, depois sobre 6 trombetas, depois sobre vozes. Ele começa a falar sobre eventos que, se você ler cada um deles, parece ser eventos que se repetem. Então, existem intérpretes de Apocalipse que vão dizer, olha, o que João começa a descrever daqui para frente são eventos idealistas, ou seja, são eventos que eles se repetem ao longo de toda a história. São eventos que aconteceram com os cristãos dos primeiros séculos, mas eles são eventos que eles continuam se repetindo. Existem aqueles chamados futuristas, que eles acreditam que a partir do capítulo 4, tudo que Jesus falou está para acontecer num futuro, no fim dos tempos. Então, absolutamente nada do que está acontecendo aqui a partir do capítulo 4 serve para eu e para você, se nós não somos a última era, o último século. Se nós não formos, tudo que está sendo descrito aqui são eventos que irão acontecer ainda no futuro. Existem outros chamados historicistas. São aqueles que acreditam que o que João está descrevendo aqui são eventos históricos que iriam acontecer com as pessoas do primeiro século, e tão somente com eles. Então, que Apocalipse está descrevendo história, que está descrevendo eventos que estavam prestes a acontecer com aqueles cristãos, essas 7 igrejas, e que João está alertando eles para se preparar. Então, não tem nada a ver com um futuro distante de fim dos séculos. E, claro, a única coisa que ainda não é histórica, que não aconteceu, é os últimos capítulos, os 2 últimos capítulos, onde descreve novos céus e nova terra, inferno e lago de fogo, e assim por diante. Então, basicamente, são essas linhas que podem ser expandidas e aprimoradas, cada uma delas. O que eu quero que a gente vá e olhe hoje é no meio do livro, no capítulo 12. Então, vá comigo para o capítulo 12, onde após passar por esses selos, onde posso passar pelas vozes,
pelas vozes, pelas trombetas. Nós chegamos numa batalha épica que acontece no meio do livro entre a mulher e o dragão. Entre a mulher e o dragão. Então, essa é uma figura que vai aparecer ao longo de todo o Apocalipse. Eu quero mostrar para vocês o que significa essas figuras, porque, independentemente de qual linha, se é futurista, se é idealista, se é historicista, como as pessoas enxergam o livro, entender o que essas figuras representam é importante. Todos eles concordam que essas figuras estão falando sobre algo. Eu quero falar um pouco sobre essas figuras com vocês. Apocalipse, capítulo 12. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, essa batalha épica que está acontecendo aqui, uma batalha na qual está descrevendo um evento histórico, um evento que aconteceu no momento da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, que foi a queda de Satanás e os seus anjos. Então, olha só como esse episódio começa nos mostrando. Viu-se grande sinal, uma mulher vestida do sol e na lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa uma mulher? Você vai ver que esse número 12 é um número que aparece. 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 tribos no Antigo Testamento. Então, o sinal da antiga aliança era com 12 tribos. O sinal da nova aliança se estabelece através de
12 apóstolos. E essa mulher aqui, ela está com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa mulher, ela estava grávida, ela está prestes a dar à luz a um filho, ela está sofrendo com esse parto, e este dragão, ele está tentando matar este filho. Então, qual que é a figura no Antigo Testamento que nos remete a uma disputa entre mulher, entre semente e entre serpente? Gênesis 13:15. Diz que virá o descendente, esmagará a cabeça, ferirá os calcanhares, mas ele esmagará a cabeça. Então, é essa disputa que está sendo travada aqui. Esse filho que fora prometido lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3:15, ele está para nascer. Essa mulher que foi falada lá em Gênesis 3:15, está para dar o parto. E o dragão sabe disso. E esse dragão aqui, agora ele começa a tramar um plano para destruir este filho, para acabar com esse filho. Olha só o que o verso 4 diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é um filho, quem é uma criança que poderia reger todas as nações com cetro de ferro? Está falando sobre quem? Está falando sobre Cristo. Está falando sobre Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, olha só, por que por vezes é difícil a gente entender Apocalipse? Porque ele trabalha com essas linhas de tempo muito distantes. O filho nasce, o filho já é arrebatado. Então, aqui está falando de um período de tempo histórico, do nascimento de Jesus até a sua ascensão. Na mesma frase, praticamente. Na mesma frase. Nasceu esse filho que é de reger todas as nações, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Esse número é um outro número que você vai ver mais específico para o fim do livro de Apocalipse, o milênio. Outra grande discussão, se nós já estamos vivendo o milênio ou não, mas entenda que, de forma geral, a grande maioria dos reformados acredita que nós já estamos vivendo esses dias, que esses dias foram se iniciados com a ascensão de Cristo. Esses 1266 dias, a qual essa mulher, que representa aqui a igreja, fugiu para viver esse período de tempo até a volta do filho. E o verso 7 começa a descrever, então, uma batalha épica. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por que esse capítulo que está bem no meio, mas praticamente no meio do livro de Apocalipse, o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo essa perca de espaço que Satanás ele teve durante esse período entre a ascensão de Cristo e a instituição de uma nova era que nós estamos vivendo a partir de Cristo. Então, olha só, Satanás, porque ele está dizendo aqui que o dragão perdeu o espaço. No verso 8 diz: não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Porque Satanás, ele é um anjo de luz, ele é um anjo da qual ele foi criado pelo próprio Deus. E ele tinha lugar na presença de Deus. Você lembra da história de Jó? O que acontece com Jó? Satanás está de rodear e ele vai lá e se apresenta. No momento que os anjos estão se apresentando diante de Deus, Satanás está lá junto. Por quê? Porque ele tinha espaço no céu. Durante todo o Antigo Testamento, ele ainda estava lá. Ele ainda tinha autoridade para estar lá. Por quê? Porque ele ainda era um anjo. Ele havia estabelecido, ele havia entrado com o mal no mundo, mas ele ainda tinha liberdade para estar diante de Deus. E nesse momento, quando Jesus vence na cruz, quando Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, Satanás ele perde essa batalha, ele perde esse espaço no céu. Ele perde essa liberdade que ele tinha para estar diante de Deus. Ele é expulso de lá. E essa batalha que está sendo mostrada, que veja que é uma batalha espiritual. É uma batalha que está acontecendo, que as pessoas que estavam vivendo naquela época certamente nem viram. Mas é uma guerra.
Ele está mostrando que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, o que eu quero que nós aqui comecemos a prestar atenção é, veja como a Bíblia, ela estimula a nossa imaginação. Ela estimula a nossa criatividade, de nós imaginarmos cenários espirituais, imaginarmos cenários distantes da nossa realidade, não palpáveis. E por que eu estou falando isso? Porque parece que os ímpios entenderam isso melhores que os cristãos, em alguns momentos. Eles fazem DC, Marvel, eles criam cenários paralelos, eles criam... Mas essa é uma habilidade que Deus deu para nós. Quem está falando de dragão aqui é Deus. Quem começa falando sobre dragão, sobre serpente, sobre batalhas épicas, é o próprio Deus. Quem começa a falar sobre essas figuras é o próprio Deus. E aqui ele está mostrando essa derrota que Satanás tem, proclamando a vitória de Cristo a partir do verso 10, do verso 11 e do verso 12. Ele convida os céus a festejar, mas ao mesmo tempo ele lamenta as pessoas que ficariam aqui. Olha o que ele diz no verso 12: por isso festejai aos céus e vós que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, sobre que eventos aqui eles estão descrevendo? Sobre o que estava para acontecer com aqueles cristãos. Isso aqui é meio um consenso. Satanás, ele perde essa batalha, ele é destituído dos céus, e agora ele desce com grande cólera e com grande ira para a terra. E aqui o que eles estão dizendo: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é o que acontece no primeiro século. As perseguições que acontecem com os cristãos, a destruição de Jerusalém, a mortandade absurda que se instituiu naquele século, tudo isso era resultado dessa grande cólera que Satanás estava, por ter perdido o seu lugar, por ter sido expulso do céu. Ele causa todas essas coisas. É isso que o verso 13 nos diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Quem é a mulher? É a igreja. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metades de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás a mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, olha o que está descrevendo aqui. Descrevendo que o dragão, ele se ira, ele estabelece, ele persegue a mulher, ele causa danos, mas foram dadas à mulher essas 2 asas, onde ela voa até um deserto, e ela escapa, e ela é protegida, o que com certeza representaria os tempos que nós estamos vivendo hoje. Não tem nada a ver o que nós estamos vivendo hoje com o que os cristãos do primeiro século passaram. Nós estamos vivendo em paz. Tu vai sair daqui, vai para casa, e amanhã você pode dizer onde você trabalha que você é cristão, que ninguém vai vir te prender e fazer algo assim. Mas o que nos é mostrado é que ainda o dragão, ele infere um último ataque. Ele tenta fazer ainda algo a mais. Nos mostra que ele abre um rio tentando engolir a mulher. E tentar um último ataque para pelejar contra os restantes da sua descendência. E aqui, claro, cheio de outros debates, mas quem é essa descendência? Essa descendência é a igreja ou é o povo judeu? O que o texto está nos mostrando é que existe uma última investida ainda contra a descendência. Pode ser a igreja, pode ser o povo judeu,
tem debate sobre isso. Mas o que está nos mostrando é que existe ainda uma última tentativa de uma investida desse dragão contra a descendência da mulher. Mas, independente de todos esses debates, o que eu quero mostrar, e que para a gente encerrar, é o triunfo do povo de Deus. Vá comigo para o capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos para o capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esses 2 capítulos, eles nos escrevem uma realidade final tanto para Satanás e seus anjos, quanto para os salvos, aqueles que proferirem Cristo. Veja que após esses 1000 anos, Satanás será solto por um breve tempo, logo após ser condenado para o lago de fogo. Então, entendam isso, o inferno, ele é um estágio intermediário, assim como o céu. Tá? Inferno é um local onde as pessoas vão para passar um tempo, até o momento que elas
até o momento de elas serem condenadas para o lago de fogo eternamente. Assim como o céu é um estado intermediário, onde as pessoas vão até elas passarem eternamente no novo céu e nova terra. E logo após isso, João vê esse novo céu e essa nova terra. E ele vê agora Deus habitando eternamente com o seu povo e passando eternamente nesse momento com esse povo que triunfou sobre Satanás, que triunfou sobre a morte a partir de Cristo. Então, quais são as lições? O que esse livro ele nos induz? E que eu quero que vocês pensem a partir disso. Primeiro, o livro de Apocalipse, ele é um livro importante para mim e para você. Para eu e você termos uma dimensão, uma visão maior, tanto das realidades espirituais, quanto do sacrifício de Cristo. Uma criança que cresce sem ter contato com o Apocalipse, se você, pai, não lê esse livro para os teus filhos, se você não tenta, no mínimo, se esforçar para explicar, ou pelo menos ler essas passagens que estão mais claras, eu tenho certeza que essa criança vai crescer com uma tendência de ter muito menos temor de Deus no coração dela, do que uma criança que cresce ouvindo isso. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele infringe realidades espirituais com linguagens fortes. Imagine se para os adultos já linguagem de filmes épicos já atraem atenção. Imagine na imaginação de uma criança. O impacto que isso causa com uma criança tentar imaginar um lago de fogo. Tentar imaginar uma realidade da qual, se ela não professar Cristo, ela vai passar a eternidade dela. Assim como ela se esforçar para tentar imaginar uma realidade sem pecado, como novos céus e nova terra, onde ela pode passar eternamente brincando com a cobra, como Isaías vai nos falar, brincando com o leão. Essas verdades espirituais são importantes para mim e para você, e principalmente para os nossos pequenos. Então entendam isso, pais. Se esforçam para ler esse livro com os teus filhos, para explicar, na medida do que vocês entendam, essas realidades, porque com certeza isso fará diferença no momento em que elas estiverem diante de situações morais que elas precisam escolher entre Cristo e outro lado. Segundo, esse livro nos mostra a nossa pequenez diante de Deus. Esse livro ele nos convida a irmos mais fundo nas Escrituras. Esse livro ele oferece um desafio, não só para você, membro, mas para mim também. Mesmo eu tendo estudado e lido livros sobre esse livro e tentado entender passagens, ele ainda é um desafio, não tem consenso em muita coisa sobre esse livro. E nós somos chamados a buscar, a descobrir sobre Deus, a descobrir sobre a grandiosidade de Deus, nos desafiando. Porque se Deus também revelasse tudo e fosse só história do barquinho, que está fácil de entender o que é um barco, o que é um mar, o que é um grande peixe, estaria tudo muito fácil. Mas Deus, veja a grandiosidade de Deus. Deus ele nos dá histórias aparentemente simples para nós entendermos, mas ao mesmo tempo ele nos oferece histórias que desafiam a nossa imaginação, que desafiam a nossa capacidade cognitiva para nós buscarmos realmente entender a profundidade desse Deus. E terceiro e por último, esse livro ele nos oferece esperança de uma realidade pós a nossa vida nessa terra. Então esse livro ele descreve a brevidade da nossa vida, de como tudo que nós estamos vivendo aqui é apenas um prelúdio de uma realidade muito maior, de um futuro muito maior, que é a nossa eternidade, que é novos céus e nova terra, ou que é inferno, ou que é lago de fogo, para as pessoas que não professam Cristo. E essa é uma realidade assustadora. Essa é uma das poucas coisas na vida que me assustam. Essa realidade de que existe algo depois que você fechar o teu olho para sempre.
e que existe uma realidade muito maior e que transcende o nosso entendimento. E de pensar que milhares de pessoas foram para lá hoje, tanto para o céu quanto para o inferno. E de pensar que amanhã outras pessoas irão. Isso com certeza deveria nos causar tremor, reverência diante do Deus grande, motivação para eu e você ajustarmos a nossa vida diante do Senhor, para nós entendermos e nos devotarmos ao Senhor com seriedade, levarmos a nossa vida com Deus a sério, levarmos as responsabilidades que nós temos na igreja a sério, levarmos aquilo que nós fazemos para o Senhor no nosso dia a dia a sério. Por quê? Porque um dia eu e você estaremos diante de Deus. Um dia eu e você teremos que prestar conta do que nós fazemos, do que nós fizemos nessa terra, daquilo que nós falamos, da forma com que nós vivemos, da forma com que nós nos portamos, as decisões que nós tomamos. E com certeza isso deveria causar temor e tremor no meu e no teu coração. E se isso não te causa tremor, se isso não te causa temor diante do Senhor, você deveria reconsiderar as tuas motivações espirituais diante do Senhor. Você deveria considerar que lado você está, para onde você está indo, para onde você está indo. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua revelação deixada a nós através deste livro complexo, difícil, mas belo ao mesmo tempo. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, abra nosso entendimento para que nós consigamos entendê-lo cada dia mais, para que nós consigamos buscar compreender o que o Senhor quer falar conosco através dele e viver essas verdades nas nossas vidas. Que o temor do Senhor esteja no nosso coração, que o temor do Senhor esteja no coração das nossas crianças, que elas cresçam com isso fundado no coração delas, que elas consigam ver a grandiosidade do Senhor, assim como o assombro que é uma vida eterna distante do Senhor desde já. Que teu Espírito Santo abra o entendimento delas para que elas ouçam essas verdades, que essas verdades sejam cravadas no coração delas como uma flecha que acerta o seu alvo, para que dessa forma o Senhor seja glorificado através de cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.